galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora em parceria com o Cid Concursos, o maior site de videoaulas então das Américas. Vem comigo, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar crase para o CESP. E crase é um assunto demasiadamente importante. Afinal de contas, cai sempre nas provas, é um assunto tranquilo, mas é o grande calcanhar de Aquiles de muito candidato. Por quê? Porque ele acaba caindo em pegadinhas. E detalhe, não é só o aluno iniciante, até o aluno que está bem preparado, às vezes até o professor, se ele não estiver prestando muita atenção, ele cai numa pegadinha. Mas se a gente entender a base e fizer a questão com toda a calma e tranquilidade, pode ter certeza, é 100% de aprovação. Então venha comigo, vamos começar. Ó. Primeira coisa, a gente vai conceituar aqui a crase. Ó. Tem aqui a regra geral. Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a ou as. Vamos ver como é que isso funciona. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês. Qual é o nomezinho desse camaradinha que está aqui em cima do a? Este acento. O nome dele é crase? Não, o nome dele não é crase. O nome dele é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. Então, esse camaradinho aqui, ó, ele é um acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, a preposição mais a artigo. Aí eu te pergunto, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não, nós temos diversos, nós temos centenas de casos de crase, não só na língua, mas em outras línguas também. Só para citar como exemplo, a palavra dor que nós conhecemos, ela foi tendo uma modificação durante o tempo. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar à palavra dor. Antes da palavra dor, quando foi door, nesse momento aqui, ó, o que a gente fez? A gente fez ou não fez a fusão entre duas vogais idênticas? O nome disso é crase. Agora, isso vai cair na tua prova do concurso público? Não. Isso pode cair na prova do camarada que é professor de língua portuguesa e vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou então vai fazer uma prova para professor de língua portuguesa. Porque o avaliador, nesse momento, ele quer saber se aquele professor de língua portuguesa domina o processo de variação diacrônica, ou seja, a história da língua, e se ele conhece essa possibilidade aqui. Agora, para você, ele vai cobrar essa estrutura. E vamos entender por quê. Nesse processo de crase aqui, nós temos apenas um princípio, que é o princípio fonológico. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas. Agora aqui, nós temos princípio fonológico? Sim, nós temos. Afinal de contas, também é a fusão entre duas vogais idênticas. Mas nós também temos o princípio morfológico, porque aqui é um A preposição mais um a artigo. Então, ó, eu tenho um princípio fonológico, fusão de duas vogais idênticas. Eu tenho um princípio morfológico, porque são classes gramaticais diferentes. E agora tem um princípio sintático, ou seja, nós temos três princípios a analisar. Qual é o princípio sintático? É a regra geral. O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Por que no dia da prova eu erro? Porque eu tenho a mania de olhar só para quem está antes do a. Geralmente o aluno faz isso. Aí ele esquece de olhar para quem está depois. Então o termo anterior vem pedindo a preposição a, o aluno fica feliz da vida e coloca o acento, coloca a crase, mas ele esquece de olhar para o termo posterior. Vamos ver como é que isso funciona. Acompanha aqui comigo, ó. Eu vou colocar aqui, ó, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. Beleza. A regra geral é, eu tenho de olhar para o termo anterior e para o termo posterior, porque o termo anterior vai exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Então aqui, ó, termo anterior,
é o verbo referir. Termo posterior é a palavra diretora. Aí se liga agora. Você pode até dizer assim, Sidney, mas eu aprendi como termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. É a mesma coisa. Ou seja, eu vou olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Vamos lá. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior exige a preposição a. Beleza? E o termo posterior é a palavra feminina diretora. Detalhe, é um substantivo feminino. Então, admite o artigo a. Se eu tenho o a, preposição, mais o a, artigo, então eu tenho o quê? Crase. Aí você vai dizer assim para mim, Sidney, se eu tiver muita dificuldade, como é que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou você vai ter dificuldade em perceber que o termo posterior está admitindo o artigo, ou você não vai conseguir perceber nada, não é verdade? Então vamos lá. Suponhamos que você tenha percebido que o termo anterior está exigindo a preposição a, mas não conseguiu analisar que o termo posterior esteja realmente admitindo o artigo a. O que você vai fazer para descobrir se aquele termo posterior está admitindo o artigo a? Você vai pegar e vai colocá-lo no início de uma sentença. Caso você consiga colocar o artigo a numa frase, com certeza existe. Eu posso pegar, por exemplo, e dizer, a diretora é bonita. Consegui colocar o artigo a? Consegui. Então, aquela palavra tem artigo. E eu matei a questão. Agora, Sidney, e se eu não conseguir perceber nada? Nem se tem preposição, nem se tem artigo. O que eu vou fazer? Você vai fazer um macete que a tua professora te ensinou no ensino fundamental. Eu só hoje vou mostrar que não era macete, e sim a constatação da regra geral. Você vai pegar o termo posterior feminino e vai substituir por um termo masculino. Se aqui está diretora, vamos colocar diretor. E vamos ver agora como é que vai ficar a frase. Então eu coloco, eu me refiro, pontinho, pontinho, diretor. Agora, diz para mim, como é que vai ficar? Vai ficar, eu me refiro ao diretor. Então, na época da escola, quando a professora falava que a substituição do termo feminino pelo masculino, caso acarretasse o ao, nós teremos crase, vamos entender agora por quê. Na hora que eu digo, eu me refiro ao diretor, este a é uma preposição que foi exigida pelo termo anterior, porque quem se refere a alguém. E este o é um artigo que está sendo admitido pelo termo posterior. Por que artigo o? Porque é uma palavra masculina. Basta eu jogar para uma palavra feminina que será o artigo a. Tranquilo? Sidney, e se for aquele a escraseado? Vamos lá. Se esse a craseado é a fusão da preposição a mais o artigo a, e ao perceber que tem o ao, eu percebo que tem preposição a mais artigo, eu sei que esta construção está diante de um termo no singular. Agora, quando eu pego o a escraseado, é a fusão da preposição a mais o artigo as, ou seja, este termo estará diante de uma palavra feminina no plural. Para eu descobrir se aquela crase está ou não está certa, se precisa ou não precisa, eu vou pegar a palavra feminina que vem depois do as e vou substituir por uma palavra masculina. Mas se a palavra está no plural, eu vou substituir por outra também no plural. Caso acarrete a construção aos, eu vou perceber que tem preposição mais artigo no plural, portanto tem crase. Então, se ali, ao invés de diretora, eu tivesse colocado diretoras, eu aqui teria de colocar diretores. Então, como ficaria? Ficaria, eu me refiro aos diretores. Se tem aos aqui, aqui é as, didaticamente falando, craseado. Até aí, tudo bem? Então, olha só, resumo da ópera, meu companheiro. Se você está na dúvida, substitua o termo feminino por um masculino. Acarretou na construção ao, tem crase no singular. Acarretou na construção aos, tem crase no plural. Sidney, fiz a substituição do termo feminino por um termo masculino e não ficou o ao.
Tem crase? Não. O que pode acontecer? Você pode substituir a palavra feminina pela masculina e pode manter apenas o A. O que vai acontecer? Aquele A que você está analisando é apenas uma preposição. Agora, se você substituir a palavra feminina por uma masculina e ficar um O, você sabe que aquele termo que está analisando é apenas um artigo. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Agora vamos lá. A base está aqui. É claro que isso daqui tem 99,9% de eficácia. E agora eu vou testar o conhecimento de vocês, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu vou colocar 4 frases aqui para a análise e vou perguntar se tem ou não tem crase, beleza? Então aqui, ó. Fui à feira. Fui à feira. Cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Pedro. Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou dizer aqui antes da gente começar a nossa brincadeira, porque é muito comum o aluno falar assim para mim: Sidney, por que você e todos os materiais de língua portuguesa sempre enfatizam a crase com o artigo, tendo em vista que a gente também tem crase com os pronomes? E aí, como é que fica? Vamos lá, ó. A gente sabe que pode ter crase do A, preposição, mais o A, artigo. E a gente sabe que pode ter também a crase com a preposição, mais os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela e aquelas e o aquilo. E eu também posso ter com os pronomes relativos a qual e as quais. E também posso ter com o pronome demonstrativo a ou as, quando forem iguais a aquela e aquelas. Vamos lá. Se você já aprendeu a regra geral, e agora vamos entender por que todo professor massifica a regra geral com um artigo. Porque essa estrutura aqui, do a preposição mais o a artigo, corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa. Eu não estou falando na prova, eu estou falando na língua portuguesa. Então, se corresponde a 98% dos casos de crase na língua portuguesa, obviamente vai acontecer mais na prova também, beleza? Agora, se eu já aprendi a base, a regra geral, suponhamos que a palavra agora que venha depois não seja mais um substantivo, e sim estes termos: o aquele, o aquela, o aquilo, o a qual, o as quais, o a e o as, quando forem demonstrativos igual a aquela e aquelas. Você vai pegar esse a preposição e vai fundir com o azinho que já aparece na estrutura, ó. Então, vai ficar basicamente assim. Até aí, tudo bem? Sidney, mostra uma frase aí para eu ver. Então, beleza. Vou mostrar aqui agora, ó. Apaguei aqui e vou mostrar. Eu coloco assim: eu me refiro àquele menino. Vamos lá, ó. Já sei que o termo anterior vai exigir a preposição a. Quem se refere a alguém. O termo que veio depois foi a palavra aquele. Não importa que seja aquele, aquela ou aquilo. Tem o azinho, fez a fusão aqui. Tranquilo? Então, quando eu digo eu me refiro àquele menino, este aquele terá crase. Tranquilo? Terá o acento para indicar que tem um fenômeno da crase. Tranquilo ou não tranquilo? Sidney, outros exemplos vão aparecer? Vão aparecer no nosso material. Agora eu quero brincar com vocês em relação a estas 4 frases aqui, tá? Vou até deixar aqui um espaço para a gente poder brincar. Então vem agora comigo. Você que está em casa vai pensar aí comigo nessas 4 frases aqui e vai me responder. Fui à feira.
tem ou não tem crase? Cheguei à escola, tem ou não tem crase? Cheguei à casa, tem ou não tem crase? Visitei a casa do Pedro, tem ou não tem crase? Aí eu vou mostrar a trajetória de 2 candidatos. O candidato que teve um bom ensino médio, mas ele não fez um preparatório para concurso, seja presencial ou online. E o cara que até estudou. E aí agora eu vou mostrar a trajetória para vocês. Vamos lá. O cara que não fez um preparatório, mas teve um bom ensino médio, ele vai fazer um macetinho que ele aprendeu na época da escola. Fui à feira, ele vai colocar, fui ao mercado. Por que eu disse o camarada que fez um bom ensino médio? Porque se ele não tiver feito um bom ensino médio, ele jamais vai colocar fui à feira. Ele vai colocar fui na feira. Agora, se ele estudou numa boa escola, ele sabe que o verbo ir pedirá a preposição a. Aí ele vai fazer um macetinho e vai perceber que aqui tem crase. E vai acertar da mesma forma que você. Por mais que ele não saiba que ele está constatando que tem preposição a mais artigo a, mas ele vai acertar. Agora na letra B, na próxima frase aqui. Cheguei à escola. Ele vai colocar cheguei ao colégio. E ele vai colocar o acento e vai acertar da mesma forma que você. Agora, quando chegar na terceira frase aqui, cheguei à casa, ele vai errar. Porque ele vai colocar, cheguei ao apartamento. Detalhe, vamos supor que ele não tivesse feito a substituição do termo feminino pelo masculino. Vamos supor que ele tivesse feito aquela alteração. Pegasse a palavra que está depois e colocasse no início e montasse uma frase tentando colocar o artigo a. Da mesma forma que eu consegui dizer, a diretora é bonita, eu aqui consigo dizer que a casa é bonita. Aí ele vai falar, opa, tem crase com certeza. Mas eu já te digo, aqui não tem crase. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas na próxima frase, até o camarada que fez preparatório para concurso, ou seja, você pode derrapar. Porque você vai perceber que a palavra casa aqui está especificada. E em algum momento da sua vida, talvez você já tenha aprendido que a palavra casa não tem crase e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter a crase. E eu te digo, não é bem assim que a banda toca. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição a e o termo posterior vai admitir o artigo a. Então, olha para o termo anterior aqui. Visitei, é o verbo visitar. Quem visita, visita alguém. É um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Se não está pedindo preposição, não tem como ter crase. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. O que está acontecendo com a palavra casa? Por que aquele macete não valeu? Simplesmente porque a palavra casa não admite artigo. Como assim, gente? Tá maluco? A palavra casa não admite artigo? É isso mesmo. Vamos compará-la à palavra escola. Vem comigo, Peguei a palavra casa e a palavra escola. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Agora pega a palavra casa. Você fica em casa ou você fica na casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Observe que com a palavra casa eu usei apenas preposições. E com a palavra escola, eu usei o da, que é a contração da preposição de mais o artigo a, e usei o na, que é a contração da preposição em mais o artigo a. Ou seja, a palavra escola admite artigo, e então vai bater com a regra geral. O termo anterior exige a preposição a? Exige, porque quem chega, chega a algum lugar. E o termo posterior, admite o artigo? Admite, acabamos de ver. Então, se tem preposição mais artigo, tem crase. A mesma coisa com a palavra feira. Eu fico na feira, eu saio da feira. Então, olha só a regra geral. Fui à feira. Se eu fui a algum lugar. O termo anterior exigiu a preposição a. E o posterior? Admite o artigo a.
Agora, nessa terceira frase aqui com a palavra casa, tudo bem que o termo anterior está exigindo a preposição a, porque quem chega, chega a algum lugar. Mas a palavra casa, a gente acabou de ver que não admite artigo. Então, este a é apenas uma preposição que está sendo exigida pelo termo anterior, no caso, o verbo chegar. Agora, olha aqui embaixo. Eu fico em casa e eu saio de casa. Mas e quando está especificado? Vamos lá. Eu fico em casa do Pedro ou eu fico na casa do Pedro? Na casa do Pedro. Eu saio de casa do Pedro ou eu saio da casa do Pedro? Eu saio da casa do Pedro. Aí você vai falar, ué, Sidney, então está admitindo um artigo. Realmente está admitindo, mas como eu disse a vocês, o termo anterior não está exigindo a preposição a. Então este a aqui é apenas um artigo, consequentemente não terá a crase. Entendido até aí? Sidney, e quando é que eu vou ter crase com a palavra casa especificada? Se eu tiver as exigências da regra geral. Vou apagar aqui para você, ó. Sidney, não tive tempo de copiar. Ué, só dá um pause aí, depois você anota e vamos adiante, ó. Vou botar aqui agora, ó. Cheguei à casa do Pedro. Quando eu coloquei o visitei, o verbo visitar não pede preposição. Agora o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Então o termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é a palavra casa, que a priori não tem artigo, portanto não tem crase, mas que está especificada. Se a palavra casa está especificada, ela admite artigo. Opa! Então aqui no caso terá crase. Mas não só porque está especificada, também porque o termo anterior está exigindo a preposição a. Tranquilo ou não tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, não é? Então vamos lá, gente. Depois dessa, a gente vai começar a pegar as particularidades da crase. Resumindo, crase é só isso. É só perceber a constatação da regra geral, que o termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Mas agora nós vamos estudar 4 casos de crase. 4. O primeiro é o mais importante para você que vai fazer concurso público, porque ele trabalha com o artigo. Então, perceber essa nuance vai fazer toda a diferença no dia da sua prova. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, se você já entende a regra geral, você vai tirar de letra. Agora a gente só vai fazer o quê? Vai aprofundar. Afinal de contas, a banca que a gente vai encarar, o CESP, não é uma banca qualquer. Ela pode utilizar algumas pegadinhas para tentar te derrubar. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Alguns casos merecem destaque. Primeiro, a crase obviamente não ocorre diante de palavras que não podem ser precedidas de artigo feminino. É o caso dos substantivos masculinos. Então, observa aqui comigo no exemplo. Nós temos andamos a cavalo e íamos a pé. Olha a pergunta boba que eu vou te fazer aqui agora. Ó. Olha a pergunta boba que eu vou te fazer aqui agora. Por que não tem crase? Por quê? Porque o termo posterior é masculino. E se o termo posterior é masculino, qual é o artigo que ele usa? É o artigo o. Então é o cavalo, é o pé. Então não tem como eu pensar que este a é a contração da preposição a mais o artigo a, já que a palavra que aparece depois é uma palavra masculina e usa o artigo o, que é o artigo masculino. Isso significa que o a aqui no caso é apenas uma preposição. Até aí tudo bem? Agora eu te pergunto, e se o CESP botar assim, nunca haverá crase diante de substantivo masculino. Certo ou errado? Errado. Porque eu tenho um caso que é admitido diante do substantivo masculino. Quando está subentendida a expressão a moda de. Então acompanha aqui comigo. Eu coloco assim, ó. Fiz
Um gol a Pelé. Eu fiz um gol à moda Pelé, ao estilo Pelé. Provavelmente um golaço, matei no peito, fiz de bicicleta e por aí vai. Agora, aqui a gente percebeu facilmente o que o avaliador pode tentar utilizar para derrubar a vida do aluno. Ele pode tentar utilizar a expressão bife a cavalo. Sabe por quê? Basta você comer em qualquer restaurante, qualquer local, ou até mesmo em propagandas na televisão. Não faz muito tempo, a Rede Globo fez uma série de propagandas sobre expressões linguísticas. E numa delas, eles utilizaram a expressão bife a cavalo. Aí sabe o que o camarada fez? Fez isso. Aí imagina você, concurseiro, está assistindo televisão. Aí aparece a expressão bife a cavalo com crase. Você vai a um restaurante e tem lá bife a cavalo com crase, cai na sua prova, você vai achar que tem. Só que é o seguinte, para eu dizer que aqui tem crase, eu teria de dizer que está subentendida a expressão à moda de. E para estar subentendida a expressão à moda de, das duas uma. Ou tem um local chamado cavalo, e eu não conheço, ou tem um cozinheiro chamado cavalo, e eu, graças a Deus, não conheço. Então aqui, gente, não tem crase. Este A é apenas uma preposição, porque cavalo não cria moda. Se fosse um cozinheiro, aí beleza. Se eu dissesse que eu usei um sapato a Luís XVI, que foi o camarada que criou o sapato, aí tudo bem. Se eu disser que eu comi um bife a Oswaldo Aranha, que foi o camarada que criou, aí tudo bem. Mas bife a cavalo não, porque cavalo não cria moda. Nem cavalo, nem passarinho. Então, nem em bife a cavalo, nem em frango a passarinho nós teremos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor e os professores, você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá